Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, para abrir as vossas Bíblias. Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 28, onde está inserido o tema dessa festividade. A palavra do Senhor, maravilhosa, nos diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. Vamos falar, vamos repetir? Ó mulher, grande é a tua fé. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Quero parabenizar os irmãos por mais esse ano. Quantos anos? 8 anos. É o primeiro encontro do Círculo de Oração, né? São 8 anos do departamento e o primeiro encontro do Círculo de Oração. E quero adorar a Deus pela grande salvação que Ele nos concedeu, porque sem ela nós não estaríamos aqui. Quero adorar o Senhor pela presença do Espírito Santo aqui, porque sem Ele também esse culto não teria a menor graça. Nós também não estaríamos aqui se não fosse pela presença do Espírito Santo. Quero adorar a Deus pela grande misericórdia dele, seu grande amor, a sua graça infinita que tem nos alcançado. Quero adorar o Senhor pela dádiva, Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Quero adorá-lo porque Ele é maravilhoso, porque Ele tem cuidado de nós com um carinho tão grande que nós não merecemos. Eu quero adorar o Senhor porque quando Ele nos olha, Ele não nos olha como os homens olham. Ele não nos vê como os homens veem. Ele nos vê necessitados. Ele olha para dentro do nosso coração. Ele não nos acusa. Jesus é tão carinhoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos trata com amor. Jesus sempre nos trata com amor. Eu ainda estava falando domingo, estava dando um estudo para casais, dizendo que Jesus nunca é áspero conosco. Ainda quando nós estamos errados, quando nós falhamos, Ele nos trata com carinho. Quando vai nos corrigir, Ele não nos envergonha. E eu quero adorar o Senhor por tudo isso, por tudo Jesus, que Ele é, aleluia, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer em nosso meio nessa noite. Desde o momento em que aqui entrei, eu sinto a presença de Deus neste lugar. E o Senhor já falou poderosamente ao meu coração. Eu já chorei nessa noite, porque o Senhor confirmou palavras aqui. As irmãs começaram louvando ao Senhor com aquele hino dizendo que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, o hino que as irmãs aqui da Bica do Boi cantaram. E as irmãs da sede levantaram louvando ao Senhor com o mesmo hino. E vieram a sucessão de hinos que na verdade são profecias. E eu falei: Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Nessa noite eu entendi que o Senhor está consolando vidas aqui e que é uma noite de vitórias, é uma noite de milagres. A presença de Deus neste lugar é muito real, né? Eu sinto a presença de Deus aqui, a graça de Deus. Eu tenho certeza que Ele está aqui. Tenho certeza que Deus, Ele tem assim um plano na vida dos irmãos aqui nessa noite. Deus tem algo lindo a realizar aqui. O Senhor está olhando assim com seus olhos como chama de fogo para cada um de nós que aqui entrou. Tem pessoas aqui dentro que passou um dia tão atribulado. Pessoas hoje que falou: Senhor, olha só a minha situação. E quando chegou a tardezinha, você se preparou alegremente para vir à casa do Senhor. O Senhor está olhando para você, o Senhor te alcança nessa noite com uma graça toda especial. O Senhor falou ao meu coração que nessa noite Ele está afagando vidas aqui, está consolando vidas aqui que entraram aqui com problemas difíceis, com problemas assim, com sentimentos de tristeza tão grande. O Senhor manda eu dizer para você que você é tão especial para Ele, que Ele tem algo todo especial reservado para você. Aleluia! O tema que os irmãos escolheram fala sobre fé. Uma mulher que manifestou uma grande fé. A Bíblia, irmãos, um pouquinho antes
de Jesus ir para as partes de Tiro e de Sidom, que eram duas cidades, o Senhor Jesus, ele tinha um propósito muito lindo para chegar àquela cidade. Porque, irmãos, Jesus, ele nunca andou ao léu. O Senhor sempre tinha um propósito nas suas caminhadas. Ele sempre saiu para fazer algo. Nós às vezes saímos assim sem rumo. Jesus não andava sem rumo. Ele tinha um propósito. E aquela cidade era uma cidade, aquelas duas cidades eram cidades portuárias. E eram cidades muito prósperas. E houve um tempo que o rei de Tiro e Sidom foi amigo dos reis de Jerusalém. No tempo de Davi eles foram amigos, mas depois, devido a ela ser uma cidade marítima, devido à riqueza que corria ali, devido à riqueza dos habitantes dessa cidade, os habitantes de Tiro e Sidom, eles se tornaram pessoas muito orgulhosas, muito soberbas. Houve uma época que o rei de Tiro, ele disse que ele era Deus. Ele achou que ele era Deus, que ele podia tudo. A ponto de, quando Jerusalém foi destruída, ele ficou muito alegre com a destruição de Jerusalém. Porque eles pensaram assim, agora sem Jerusalém no nosso caminho, nós podemos mais. Nós não temos concorrência. Agora nós vamos prosperar ainda mais. Irmãos, e Jesus, sabendo de tudo isso, sabendo da arrogância dos moradores daquela cidade, Jesus sabendo que ali era um lugar difícil, porque existem lugares que são mais difíceis, irmãos. Parece que existem lugares que o reino das trevas, ele estabelece ali o seu trono. Potestades, principados, eles estabelecem ali o seu trono. E são lugares mais difíceis, lugares que as pessoas se tornam irreconciliáveis, se tornam duros de coração, se tornam pessoas maldosas, se tornam pessoas que têm um compromisso com as trevas. Jesus, sabendo de tudo isso, ele falou em seu discurso, antes de ir para aquelas cercanias, ele falou em seu discurso sobre a pureza de coração. Jesus trouxe um discurso maravilhoso e ele começou a dizer que as coisas que contaminam o homem são as coisas que estão dentro do coração do homem. Que havia uma preocupação muito grande sobre lavar a mão, coisas que não levam a nada. E Jesus, ele disse que as coisas que contaminam não é aquilo que está fora, mas é aquilo que está dentro. Existem muitas pessoas que aparentemente estão bem. A gente olha a pessoa, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa de uma boa aparência, é uma pessoa aparentemente gente fina, mas lá dentro, lá no coração existe uma contaminação muito grande. É de dentro do coração, irmãos, que procede as saídas da vida, mas é de dentro do coração que procede tudo, irmãos. Tudo nasce no coração. O bom desejo nasce do coração, mas o mau desejo também. A mal intenção nasce dentro do coração. Os maus projetos malignos. Jesus, antes de ir para lá, ele falou sobre a pureza do coração. E a Bíblia diz que quando ele chegou ali, quando ele caminhou para os gentios, ele saiu do meio do seu povo e ele caminhou para os gentios. Ele fez uma viagem de aproximadamente 48, 50 quilômetros de viagem a pé. E quando Jesus chegou ali em Tiro, a Bíblia diz que uma mulher cananeia, ela saiu daquelas cercanias. Marcos disse que aquela mulher era uma mulher cirofenícia. Ela era uma mulher cananeia. O fato é que ela era uma gentia, assim como nós éramos. Ela não fazia parte da família de Deus. Ela não fazia parte do povo de Deus. E a Bíblia diz que ela saiu daquelas cercanias, mas ela já saiu gritando. Ela já saiu dali desesperada, porque aquela mulher tinha um problema muito sério dentro de sua casa. Imagine vocês uma mulher que tinha uma filha adolescente que estava miseravelmente endemoniada.
uma filha possessa por espírito